Fala, meu povo, tudo bem? Muito bom dia para vocês. Vou fazer um vídeo aqui para falar um pouco de Martin Braithwaite e já passo por aí, né? A pronúncia é Braithwaite, não é Braithwaite e outras formas com que se falam, pelo menos aqui na Espanha, onde ele fez carreira, sempre falaram Martin Braithwaite, para falar do novo atacante do Grêmio. E eu acho que principalmente o que eu posso contar aqui para vocês é a história da chegada dele do Barcelona, porque existe alguma confusão de por que o Barcelona foi atrás do Braithwaite, por que pagou quase 20 milhões de euros em 2020 por ele. Também vou passar um pouco de características, forma de jogar, mas isso eu acho que vai ter mais gente que vai fazer melhor do que eu. Enfim, o Braithwaite chega ao Barcelona em 2020, em fevereiro de 2020. E todo mundo sabe, ou muita gente já sabe, a janela de transferências da Europa de inverno vai de 1 a 31 de janeiro. Então ele chega depois do fechamento da janela de transferências. E é por isso que ele chega ao Barcelona, tá? O Braithwaite não é uma contratação que o Barcelona viu um cara no mercado, achou que dava para contratar, que ia ajudar muito o time e foi lá e planejou para fazer essa contratação. Não foi isso que aconteceu. Em janeiro de 2020, durante a disputa da Supercopa da Espanha, o Luis Suárez se machucou, teve uma lesão séria de joelho, ficou de fora de praticamente toda a temporada. Ele só voltou a jogar em agosto, porque por conta da pandemia, o futebol voltou depois e tal. Então o Luizito teve chance de voltar, voltou um pouco antes de agosto, né? Mas enfim, chegou a jogar aquela partida contra o Bayern de Munique em agosto de 2020. Mas o Luizito, em teoria, estava fora durante toda a temporada. E o Barcelona não fez nenhuma contratação para suprir a lesão dele, porque tinha Messi, Griezmann, Dembélé, era um time que muitas vezes jogava só com 2 atacantes, então já tinha ali esses 3 e estava subindo o Ansu Fati naquele ano. Então tinha 3 atacantes do plantel principal, mais um atacante da base, o Barcelona ia tocar o final da temporada com isso daí. Acontece que durante um treinamento em fevereiro, o Dembélé se machucou, e uma lesão muscular também muito séria que ia tirar ele de toda a temporada. Existe um mecanismo no futebol espanhol que se um jogador vai ficar de fora por mais de 4 meses, um clube pode contratar fora da janela de transferências, desde que seja um dos requisitos atingidos. Ou um jogador livre, alguém que está sem clube, ou dentro do próprio futebol espanhol, o Barcelona não podia buscar na Itália, na Alemanha, no Brasil um outro jogador, dentro do próprio futebol espanhol, pagando a multa. Então o Barcelona não podia negociar valores, não podia bater na porta do Atlético de Madrid, do Sevilla, tentar contratar alguém, a não ser que fosse pagando a multa. Então a chegada do Braithwaite se dá nesse contexto. O Barcelona perdeu 2 atacantes para toda a temporada em um mês, precisava contratar algum jogador de dentro do campeonato espanhol e precisava ser um jogador barato, que o Barcelona pudesse pagar a multa. Então o Barcelona foi procurar quem que tinha de capacidade econômica do Barcelona pagar uma multa rescisória, quem tinha uma multa rescisória baixa e que tivesse mais ou menos as características que o time ia precisar. E aí foi no Leganés, que era um time de zona de rebaixamento e tal, buscar o atacante dinamarquês, o Martin Braithwaite. Pagou a multa rescisória, por isso o Barcelona pagou 18 milhões de euros pelo Braithwaite, fez um contrato. E aí entram aquelas coisas da época do Bartomeu, especialmente pré-pandemia, que o Barcelona jogava dinheiro para cima. Era um clube que ganhava quase 1 bilhão de euros por temporada, mas que gastava mais de 950 milhões de euros por temporada também. Fez um contrato pagando mais de 4 milhões de euros de salário por ano, um contrato de 4 anos, enfim. Fez uma loucura de contrato com o Braithwaite. Mas ele chegou por uma necessidade de situação de mercado, por ter perdido esses 2. Então muita gente fala, nossa, como é que a diretoria do Barcelona trabalhava, olha só, que contrataram o Braithwaite. Cara, foi uma situação que, se a gente for pegar, excluindo os jogadores que não podiam ser contratados, que a multa era muito alta e tal, não sobravam muitas outras opções além do Martin Braithwaite. Então por isso ele chegou ao Barça, tá? Esse é o contexto que fez ele chegar ao Barcelona. E depois, como ele tinha um contrato muito alto, ele não queria sair. Para que eu vou sair do Barcelona se eu estou num clube como esse e ganhando o salário que eu estou ganhando? Por isso ele fica a temporada 19-20, joga a segunda parte da temporada, fica toda a temporada 20-21 e fica metade da temporada 21-22. O Xavi chega em novembro de 2021, utiliza o Braithwaite em um jogo, comunica o jogador que ele não vai ficar, que ele não vai continuar. O Braithwaite ainda tinha 1 ano e meio de contrato e ele acaba saindo e vai jogar no Espanhol de Barcelona. Essa é a história dele pelo Barça, tá? A história da chegada e depois da saída. Ele chega, fica muito mais tempo do que deveria ficar porque tinha um muito bom contrato e chega numa situação do Luis Suárez e do
e do Dembélé terem se machucado. Acontece que por conta da paralisação da pandemia, o Suárez ainda volta para jogar a segunda parte da temporada. E na temporada seguinte, porque o Suárez sai depois daquele 8-2, na temporada seguinte o Braithwaite joga uma temporada inteira pelo Barcelona. E aqui a gente vê mais ou menos o nível de jogador que era para Barcelona, né? Ele faz 29 jogos por La Liga, 11 como titular, contando, estou falando só de La Liga, e faz só 2 gols. Era uma temporada que o Barça ainda tinha o Messi. Faz alguns gols em Copa do Rei contra adversários mais fracos, chega a fazer um gol muito importante contra o Sevilha, um jogo que o Barcelona tinha perdido ainda por 2-0, na volta faz um 3-0, 2-0 no tempo normal, com o gol do Piqué no último lance, e na prorrogação ele de peixinho faz o gol da classificação, e faz uns golzinhos também na primeira fase da Liga dos Campeões contra Ferencváros e contra Dinamo de Kiev, 2 jogos fora de casa que o Barcelona jogou com as reservas. Até o Matheus Fernandes chegou a participar de um desses jogos, jogador que hoje está no Red Bull Bragantino e que passou por aqui, ex-Palmeiras, ex-Botafogo. Ele passou pelo Barcelona entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, 58 jogos, 10 gols, é uma média baixa, se a gente for pegar um gol a cada 6 jogos quase, mas tem, claro que não eram 90 minutos completos, tem um dado sobre a carreira do Martin Braithwaite que me chama a atenção. Só 2 vezes na carreira dele, ele teve uma média de gol superior a meio gol por jogo, contando toda a temporada, que foi na temporada 13-14, pelo Toulouse, da França, e a temporada passada, que ele jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Espanhol aqui de Barcelona, e ele fez 22 gols em 43 jogos que ele disputou. Então, um atacante que em primeira divisão, só uma vez na carreira ele teve uma média de gol superior a meio gol por partida, ou seja, um gol a cada 2 jogos, e aqui é contando realmente 90 minutos, tá? Um gol a cada 180 minutos. Só teve 2 vezes na carreira uma média superior a isso. Claro que é pouco, não é um killer, não é um matador, não é um jogador que faz muitos gols. Algo positivo sobre ele: disputou 43 dos 46 jogos do Espanhol na última temporada, com uma média de 86 minutos em campo, então fisicamente, apesar da idade, é um cara que aguenta jogar, aguenta o ritmo dos jogos e também não se machuca, que está sempre à disposição. E eu acho que de estatísticas de carreira dele, esse é o mais importante. De características de jogo, não é um atacante super virtuoso. O forte dele não é jogar de costas para o gol, combinar, fazer jogada, sair da área, fazer pivô, ajudar o time a se armar. Se o Grêmio tiver jogando em espaços fechados e precisar de um atacante que saia, como era o Luizito, né, que saia, que dê um toque jogando de costas para alguém que esteja chegando, que proteja de costas, o Braithwaite não é esse jogador. Ele é um jogador que a principal característica dele é a velocidade. Entra entre zagueiro e lateral, entre os 2 zagueiros. Se vocês forem pegar aí esses famosos vídeos de melhores momentos de jogadores para ver no YouTube, o que eu particularmente não gosto, tá? Porque em melhores momentos todo atacante é bom, né? Porque a gente vai ver ali um compilado de gols do cara e vai falar, pô, esse cara guarda todas. Claro que ele guarda todas dentro de um compilado de 6 minutos que a gente está vendo. Então todo atacante parece muito bom em esses highlights, goals and skills, essas coisas que a gente vê no YouTube, mas a característica dele, para isso serve pelo menos para ver as características, é se enfiar entre os 2 zagueiros, se enfiar entre zagueiro e lateral, e em jogadas de velocidade, ele tem um aproveitamento um pouco melhor. É um atacante rápido, então quando o Grêmio estiver jogando contra defesas muito avançadas, ele tende a ser mais rápido do que os zagueiros. Isso sim ele faz bem, ele perfila bem o corpo para levar vantagem, para sair na frente, então assim, normalmente ele não fica de costas para o gol adversário. Já fica de lado, preparado para correr e para receber a bola em melhores condições. Não é um jogador de muitos toques, de muita participação, de muita assistência, mas sim esse cara de ou aproveitar dentro da área para fazer gols de oportunismo, de posicionamento de um camisa 9, mas nunca trombando em zagueiros, usando o corpo para isso, normalmente de posicionamento, de estar esperando algum rebote, mas principalmente de esperar bolas enfiadas para ele em velocidade para aproveitar. Tende a se dar melhor se não jogar com pontas de pé invertido, e o Grêmio usa isso, né? Eu vi o último jogo contra o Vitória, o Soteldo, por exemplo, que voltou agora na ponta esquerda de pé direito, vai muito bem, porque ele se dá melhor como característica com atacantes que levem a bola para a linha de fundo ou que façam um cruzamento, um canhoto pela esquerda para cruzar exatamente essa bola que vem cortando a grande área e não uma bola que vem em arco, né, para a grande área, para pegar ele de frente, não pegar ele de lado ou de costas, e a mesma coisa pela direita. Então, se o Grêmio conseguir que seja com os laterais ou que esses atacantes de pé invertido joguem de pé natural, não destro pela direita, um canhoto pela esquerda, fazer cruzamentos rasantes na área
ou até altos, mas principalmente rasteiros, para pegar o Braithwaite entre os zagueiros, é a melhor forma de aproveitar esse jogador. Repito, não é um super jogador, não é um jogador que chamou a atenção ou que chegou ao Barcelona porque fez muitos méritos para chegar ao Barcelona, chegou por uma circunstância ao Barça, mas, cara, futebol é futebol. Por exemplo, em 2022 e 2023, o Espanhol foi rebaixado para a segunda divisão. O ataque do Espanhol era Joselu, que foi jogar no Real Madrid, fez 2 gols em semifinal de Champions, fez mais de 15 gols pelo Real Madrid na última temporada, sendo um reserva muito útil, e o Braithwaite. Naquela temporada, o Joselu fez 17 gols e o Braithwaite fez 10 na campanha do Espanhol rebaixado à segunda divisão. Então, o companheiro dele de ataque foi para o Real Madrid e foi bem no Real Madrid, o Joselu, na última temporada. Futebol é assim, depende de como que você quer jogar, como que você quer aproveitar o jogador e como que o Grêmio vai aproveitar as principais características. Característica e qualidade são coisas mais ou menos semelhantes, mas as características principais do Braithwaite é velocidade. Se você der uma bola para ele no meio campo, dificilmente ele vai querer armar o time, ele vai querer dar um tapa na frente e sair correndo. E que se o Grêmio conseguir se armar bem, atrair os adversários para o seu campo e conseguir lançar boas bolas para ele em velocidade no meio dos zagueiros, ele pode ir bem. Não é um super fazedor de gols, mas pode fazer os seus golzinhos para ajudar. Enfim, não sei qual que é o preço que ele chega ao Grêmio e se custo-benefício vai valer a pena. Mas essa é a história de por que ele chegou ao Barcelona, como ele chegou ao Barcelona e por que ele saiu depois, e mais ou menos a carreira, o que o Braithwaite faz dentro de campo. É mais ou menos isso. Eu não vou colocar os lances para vocês verem e tal, porque senão o YouTube derruba o vídeo, a gente não tem direitos de transmissão para fazer isso. Então, essa é a história da chegada do Braithwaite ao Barcelona, a saída dele do Barcelona, e vamos ver como é que ele vai se sair no Grêmio, além do que o fator adaptação ao futebol, ao estilo de vida e tal, tudo isso que também conta. Valeu, gente, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.